esportes pela Uniídolo, técnico de vôlei nível nacional e internacional, especialista em gestão esportiva pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em administração de marketing pela FAAP. E há 4 anos é o gestor do vôlei do SESC em São Paulo. Uma salva de palmas ao nosso palestrante José Ronaldo Júnior. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer muito grande estar com vocês. Espero que tenham acompanhado a seleção brasileira masculina ontem. Nós temos bastante, não sei se todos viram, mais uma vez defendendo o título mundial. Não conseguimos, perdemos para a Polônia, mas foi um grande jogo, foi uma grande luta. E a gente tira muitas lições de tudo isso. Quero parabenizar e agradecer a oportunidade do senhor prefeito Almeida, ao secretário Teodoro, ao Colírio Ciesp, Marcelo do Sodré, ao nosso diretor do SESC São Paulo, o Marco. E vocês podem estar se perguntando, vem aqui um esportista, um canal, falar num evento do empreendedor individual, falar de esporte, o que tem a ver isso? Então eu fico muito orgulhoso de poder mostrar um pouquinho do esporte, da correlação que existe com uma equipe esportiva de alto rendimento, com o nosso dia a dia e também com uma empresa. A gente faz esse trabalho muito próximo às empresas e essa correlação ela existe. São lições que eu tirei do mundo esportivo, da minha vida toda dedicada ao esporte e que eu levo para o meu dia a dia. Então eu agradeço muito essa oportunidade e espero, cadê o nosso prefeito que saiu? Já, senhor Almeida? Eu quero um dia voltar a Guarulhos e ver essa coisa maravilhosa, viu, Teodoro, que vocês estão fazendo pela cidade, incentivando ao empreendedor individual, que é uma coisa fantástica. Espero que isso um dia o Wagner, nosso secretário, Wagner Freitas, é isso? Nosso secretário de esporte, que Guarulhos apresente também uma coisa tão fantástica, empreendedora, de vanguarda para o esporte também. Então, vocês estão de parabéns, aproveito a oportunidade, porque isso é muito raro. A gente roda o país todo e é fantástico o pouco que eu vi aqui do que eles estão fazendo por vocês. Muito bem. Eu adoro falar de voleibol, mas sempre me chamou a atenção de uma equipe é uma coisa fantástica, porque quando a gente vê uma equipe competindo, muitas vezes você não sabe, não tem ideia que existem outras equipes tão talentosas quanto aquela que não aparecem na foto, que não aparecem no filme, é como numa empresa. Então você tem lá o pessoal que fica na linha de frente, mas se não tiver a outra equipe que dá suporte, o contador, o advogado, o pessoal da limpeza, da infraestrutura, queimou o computador, se não tiver esse pessoal, a empresa não anda. Se não tiver o suporte, a minha equipe não caminha. Então isso sempre me intrigou. E eu ganhei jogos, não sendo uma grande equipe, sendo ali o Zebra, aquela equipe, e perdi muitos jogos quando eu era o franco favorito, quando eu estava no topo do negócio. Então isso sempre me intrigou bastante. Só que existe um problema. Quando a gente está no auge da carreira, montar uma empresa, a empresa cresce, precisa ter mais funcionários, a equipe vai crescendo, chega na seleção brasileira, a exigência é muito grande, a cobrança é muito grande, as metas, a responsabilidade, tudo isso aumenta. E existe uma grande tendência da gente fazer o quê? Reclamar. Demais. Eu viajo muito, a seleção brasileira está lá fora, na Polônia, eles chegam amanhã, 40 dias longe dos filhos, da família, da esposa, dos amigos, da sua casa, muitas dores, então uma reclamação constante, eu não aguento mais, não tenho férias, não tenho sábado, não tenho... E na empresa não é diferente. E quando começa essa reclamação, o pessoal chega amanhã já vou ouvir as lamentações, eu falo, nunca esqueçam o início da carreira de vocês. Nunca esqueçam quando estava lá tentando, terminando a escola, a faculdade, no caso de uma empresa, fazendo ali como um aprendiz, como um estagiário, querendo crescer, querendo uma oportunidade. E a oportunidade foi dada, você tem que aproveitar. Chegou no auge, você não tem que reclamar, tem que produzir, tem que continuar. Faz parte do processo. E eu quero usar o exemplo da minha carreira, início da minha carreira, para ilustrar um pouquinho isso. Eu sou de São Paulo, capital, eu tenho 56, não 55, está errado ali nas idades, de família muito humilde. E eu comecei a praticar esporte, lógico, primeiro na várzea, que eu morava na periferia, Casa Verde na época na periferia, nos campos de futebol. Queria ser um jogador de futebol, não consegui, porque eu era muito ruim no futebol. E foi na escola que eu comecei a praticar várias modalidades. E fazia de tudo. Fazia basquete, fazia atletismo, fazia handebol, que era o que nós gostávamos. Passa para mim, por favor, João, a primeira tela. Aqui, quando eu estava na escola, com o meu professor Padê, e a bola que eu estou na mão ali, pouco só minha, era bola de handebol. E eu fazia de tudo.
eu só não fazia uma modalidade. Qual é? Voleibol. Porque na década de 70, tem muita gente aqui que era minha faixa etária, que dá para lembrar. O voleibol era para quem? Para as meninas. Eu, metido a machão, né, não vou fazer vôlei. Até que meu professor Bader, ele obrigou alguns meninos a integrarem a equipe da escola. E eu fui escolhido. E quando eu comecei a jogar voleibol na escola, me apaixonei. E comecei a querer só jogar voleibol. Era em casa, era no final de semana na escola, era na rua, esticava uma corda. Ou seja, eu queria jogar todo dia. E queria crescer, comecei a melhorar. Eu era muito ruim, eu comecei aos 17 anos. E em São Paulo tinham 2 clubes que tinham voleibol, lá na capital. Era o Esporte Clube Pinheiros e o Clube Atlético Paulistano. Só que como é que faz um garoto da periferia entrar num clube da alta sociedade? Fiquei sabendo que o Pinheiros ia fazer uma peneira, uma seletiva, e lá fui eu e meu irmão. Chegamos à porta do clube, chinelinho, uma bermuda, camiseta, o tênis dentro de um saco plástico, e chegamos à portaria. O porteiro perguntou: o que você quer, garoto? Eu falei: vim fazer o teste do vôlei. Já tremendo de medo, né? De vergonha, aquele clube maravilhoso. Ele falou: você não é sócio? Eu falei: não, senhor. Você conhece o técnico, o professor? Não, senhor. Então você não vai entrar. E eu voltei para casa, morrendo de vergonha, falei com o meu professor, ele falou: não, você vai entrar, volta lá amanhã que eu vou ligar lá na Secretaria de Esporte do clube, eu vou falar com o pessoal, que o teu nome vai estar na porta. Voltamos no dia seguinte, o porteiro olhou, deixa, não deixa, entramos. Chegamos na quadra, aquela quadra maravilhosa, piso de madeira, iluminação. O técnico chamou todo mundo e falou: o teste é o seguinte, nós vamos fazer um aquecimento, um bate-bola e vamos jogar. Eu falei: legal, eu e meu irmão, vamos lá. Quando foi começar o aquecimento, ele falou assim: o técnico, você e você, e meu irmão, está vendo o muro do clube? Sim, senhor, professor. Então, vocês vão correndo, acompanham o muro, e daqui a pouco eu chamo vocês. E nós começamos a correr. E corre. Quem conhece o Pinheiros, ele vai da Marginal Pinheiros até a Faria Lima. Então, esse muro aí, não sei quantos quilômetros tem, mas é grande, é muito grande. Uma hora depois, o técnico olha para a gente, chama a gente, junta todo mundo e fala: pessoal, hoje acabou o teste, voltem amanhã. Olhei para o meu irmão, não pegamos na bola. Tudo bem, amanhã, eu falei: foi trote. Vamos voltar amanhã. E voltamos. Para entrar foi difícil de novo, o porteiro deixa, não deixa. Chegamos lá na quadra, aquecimento, bate-bola, vamos jogar, você e você. Está vendo o muro? Agora corre no sentido contrário. Falei: sim, senhor, professor. E corremos mais uma hora, não pegamos a bola e mandou voltar no dia seguinte. Nós ficamos inconformados. Falei com o professor Badeira: olha, o cara quer que a gente faça maratona, eu não quero fazer, eu quero vôlei. Né? E ele falou: não, deixa o Pinheiros, vamos no Paulistano, só que eu vou junto. E ele foi com a gente. História, chegamos lá numa terça-feira, conseguimos lá entrar, fazer o teste, fui aprovado, último reserva, era muito ruim, começo do ano, mas no final daquele ano eu estava titular do time, final do Campeonato Paulista, contra quem? Pinheiros. E ganhamos o Campeonato Paulista em cima do Pinheiros. Eu estava realizado. Por que eu gosto de contar essa historinha? Tem a ver com, né, com vocês que estão aí montando a empresa de vocês. Por que a gente não desiste? Por que quando a gente acompanha a carreira de vários atletas renomados e pesquisa um pouquinho o início da carreira deles, o Cafu, por exemplo, ele fez 11 peneiras, 11 seletivas, e ele recebeu 11 nãos. Não porque você é baixo, não porque você é magro, não porque você é fraco, não porque... Quer dizer, uma série de defeitos e a pessoa não desiste. Por que não desistir? Por um único motivo, gente: pela paixão. Quando você gosta do que faz, quando você é apaixonado, você não desiste. Não deu certo aqui, você vai para lá. Não deu a colar, você vai buscar outro, você vai buscar informação, você vai se capacitar, você vai aprender, você vai ler, você vai... Hoje tem a internet, você busca informação no mundo inteiro. Ou seja, é a paixão. Né? Eu não sei se alguém já tem oportunidade, eu recomendo. Existe um livro que chama-se Nos Bastidores da Disney. Vocês são empreendedores, tem muito a ver com isso. Um grupo de jornalistas americanos pesquisou por que a Disney é um caso de sucesso. Né? Por que faz tanto sucesso? Onde mais de 70% dos frequentadores são clientes que retornam. Ou seja, eu fui uma vez lá, fiquei encantado, voltei e ainda levei um amigo. Né? Eles passaram meses lá pesquisando a Disney. Qual é o sucesso? E o sucesso é o seguinte: ele chegou à conclusão que os colaboradores, os funcionários que trabalham na Disney é que fazem a diferença. Então, o processo seletivo, a Disney busca aquele colaborador que ele está interessado no trabalho, aquele que é apaixonado em servir as pessoas, aquele que gosta daqueles que faz, e não aquele que chega lá e pergunta: quanto eu vou ganhar, quando eu vou ter as minhas folgas, minhas férias, os benefícios.
Então, quem está primeiro preocupado com isso, né? E aí tem uma frase que o Tom Connery, que é o escritor, né, desse livro Nos Bastidores da Disney, que eu recomendo, ele fala o seguinte: mais vale um profissional dotado de paixão do que 40 meramente interessados. Então tem muito a ver, né, com a vida da gente, a paixão pelo que faz. Então eu não conheço ninguém, não sei se já pensaram nisso também, que tenha sucesso e que não seja extremamente apaixonado pelo que faz. Passa para mim, João. Eu peguei essa foto do Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. O ano passado ele teve no Campeonato Mundial e bateu o recorde de medalhas. Olha o que ele falou, eu extraí um trechinho da entrevista dele. O reconhecimento mostra que trabalho duro compensa. Eu tenho prazer no que faço. Ninguém deveria fazer algo que não lhe dá prazer. Então isso é muito importante na vida da gente, né? A gente realmente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente tem paixão muito grande. Mas vamos lá. Depois de um ano eu estava na seleção, minha carreira continuou, tá, gente? Voltando para a minha carreira, estava na seleção brasileira juvenil, coisa que eu nunca imaginava. Isso foi em 76. Depois, em 78, eu estava na seleção brasileira adulta. Joguei o Mundial pela seleção na Itália. Os italianos ficaram encantados com o voleibol no Brasil, né? Fui contratado por um time italiano, morei 2 anos na Europa, conheci lá, né, rodando o mundo inteiro, e o voleibol não era conhecido ainda. Aí voltei da Itália em 81, fui jogar na Pirelli em Santo André. Em 82 veio o Luciano do Vale, o Luciano do vôlei, falecido Luciano, um divisor de águas. E ele mostrou o voleibol para o Brasil inteiro através da TV Record. Ele organizou o Mundialito no Rio de Janeiro, nós batemos aí com a União Soviética por 3-2, um jogo dramático. Do Mundialito nós fomos para o Mundial, fizemos uma campanha brilhante, encontramos a União Soviética na final e perdemos por 3-0. Então naquele mesmo ano, 82, 83, nós ganhamos uma, perdemos outra, e ficou o desafio. E aí ele organizou no Maracanã, a céu aberto, né, Brasil e União Soviética, um grande desafio, onde mais de 95 mil pagantes compareceram com chuva. Foi uma coisa fantástica. E aí eu estava no auge da carreira. Meus amigos da escola, eles chegaram para mim quando eu estava no auge da carreira, eles vieram, mais uma coisa para a gente pensar, vieram para mim e falaram assim: Montanaro, você é um cara de sorte. Você tem sorte. Da periferia entrou no clube da alta sociedade, foi praticar uma modalidade que não era conhecida, foi morar na Europa, rodou o mundo, virou uma profissão, ganhou em dólar, o voleibol ficou na televisão, vocês ficaram conhecidos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, você é um cara de sorte. E eu fiquei com a sorte na cabeça. E a carreira continuou. Em 83 nós fomos campeões pan-americanos, 84 a Olimpíada de Los Angeles, e até que um dia você tem que parar. Quando foi em 93, eu jogava no Banespa, no Banco do Estado de São Paulo, ali na Santa Amaro, lá em São Paulo, e o técnico quis renovar a equipe e eu parei de jogar. Eu parei de jogar, só que a diretoria do banco me chamou e falou: Montanaro, você não quer fazer a parte da gestão do time? Você não quer ser o manager? Não quer ser o gerente? Falei: gerente do vôlei, onde é que tem uma profissão como essa aqui? Para eu ter uma referência, eu queria ler, pesquisar, e no Brasil não existia nem no futebol. Tinha o supervisor, mas o manager não. Só que eu joguei na Itália, lembrei dos meus amigos italianos que lá existia o DS, o diretor esportivo. Liguei para eles, fiz um projeto, mostrei para a diretoria do banco, do Banespa, foi aprovado, é o que eu faço até hoje. Isso foi em 93. E o gozado que quando eu cheguei para meus pais, né, eu falei: olha, mãe, eu vou parar de jogar mesmo, eu estava com 35 anos, muitas dores, já estou meio baixo, muita renovação, e eu tenho uma oportunidade maravilhosa de ser o gerente do departamento de vôlei do Banespa. Aí a minha mãe: não, meu filho, tem que jogar mais, a mãe sempre acha que você é o melhor do mundo, né? Então não, continua. Eu falei: não, mãe, não dá mais, eu vou parar, vou aproveitar essa oportunidade, eu sou o gerente. Ela falou: tá bom, meu filho, mas que legal, vai ser gerente do Banespa, que agência que você vai trabalhar? Porque não existia essa função, não tinha isso aqui no Brasil. E aí meus amigos voltaram: Montanaro, lembra da sorte? Você tem sorte. Criaram uma função para você, não existia isso. De onde que tiraram? Você tem muita sorte. Vocês já pararam para pensar na sorte? Alguém aqui ganhou já na loteria, aqui, ganhou aqueles milhões que a gente joga toda semana, eu não jogo, mas nem frango em quermesse. Acho que alguém ganhou? Isso é sorte. Agora, passa para mim, por favor, João. Olha o que eu acredito na sorte, gente. Sorte para mim é o seguinte: é o encontro da capacidade com a oportunidade. Ou seja, eu gosto do que eu faço, eu vou me capacitar.
eu vou estudar, eu vou pesquisar, vou procurar o Marcelo do Sebrae, vou buscar informação, vou fazer pesquisa de mercado, né? Eu estou capaz de me capacitando. E uma hora eu vou ter oportunidade. Uma hora o técnico vai me pôr na quadra para jogar. Uma hora eu vou poder mostrar meu talento. Mas eu tenho que me capacitar, porque se eu tiver oportunidade e não estiver capacitado, eu sou reserva, não treinei, machucou um jogador, eu preciso entrar. Eu vou dar conta do recado? Não vou. Eu vou lá, vou errar. Não tem como. Se você não se preparar, você não vai jogar. E você, no alto rendimento, você errou, sai. Errou a segunda vez, sai. A terceira, não sei se você vai ter chance. Então eu tenho que me capacitar. E olha que o Tiger Woods, jogador, né, de golfe americano, ele fala: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. O que é isso? Isso é trabalho, isso é dedicação, né? Isso é afinco, isso é acreditar. É você buscar, né, se capacitar cada vez mais, é trabalhar o tempo todo, porque é alto rendimento, gente. Vocês, né, montaram a empresa de vocês para dar lucro, tem que buscar, né, atender os clientes, essa coisa toda. É como uma equipe, ela tem que buscar os resultados, tem que buscar ser o campeão. E para isso, você tem que se capacitar muito, você tem que estar muito preparado. Aí você vai ter sorte, né? É por aí. Passa para mim. Aqui em homenagem à nossa equipe do CS São Paulo, ano passado nós tivemos a campanha brilhante, a equipe feminina, chegamos na final do Campeonato Brasileiro, né? Fomos vice-campeões, mas foi um trabalho fantástico. Mas essa foto serve para mostrar o seguinte: quanta gente envolvida numa equipe, tá? Então, além das jogadoras da equipe principal, tem as reservas, tem a equipe sub-21, sub-19, a equipe médica, fisioterapêutica, tem o nosso presidente, os gestores, enfim, muita gente. E eu acredito no seguinte: mesmo em modalidades individuais, e mesmo numa empresa individual, como eu ouvi muito aqui, eu acredito no seguinte: ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A interdependência existe o tempo todo. Alguém joga voleibol aqui? Ou já jogou? Não, o vôlei é o seguinte: o vôlei eu toco na bola uma vez, eu dependo do companheiro. Se ele não tocar de uma forma adequada, né, nosso time não conquista o ponto. Ou seja, essa interdependência é o tempo todo. Então, ou a gente trabalha em equipe, ou não vai dar certo. Né? Mas agora, para fazer todo esse povo colocar o objetivo comum do time acima do meu objetivo individual, aí é que está a maestria. É muita dificuldade para você conseguir que todo mundo tenha um objetivo comum. E aí que entra, né, entra o talento, entra a maestria do gestor, dos gestores. E aqui é uma homenagem ao Bernardinho, técnico da seleção, que é um mestre nisso. Né? Porque gestor, mas quem trabalha com gente? Pode ser o técnico, pode ser, né, a equipe de limpeza, a equipe da manutenção, enfim, todo mundo dentro de um time ou de uma empresa. A maior missão de quem trabalha com gente é transformar um grupo numa verdadeira equipe de trabalho, uma equipe focada, uma equipe coesa. Porque grupo é assim: você contrata dentro do planejamento, do orçamento, dentro do perfil de cada função, no organograma, aí você tem um grupo. Agora, para essas pessoas colocarem o objetivo comum acima de tudo, é difícil. Aí você precisa de um time, aí você precisa de uma equipe. Passa para mim. Uma equipe tem o seguinte: pode ser uma dupla de vôlei de praia, como quando eu jogava com o Renan, pode ser modalidade individual, até um atleta sozinho, mas ele tem muita gente por trás dele. O que uma equipe tem? Primeiro, respeito. Respeito por si próprio, respeito pelos companheiros, respeito pelo adversário, respeito pelo árbitro, respeito pelo segmento esportivo no nosso caso, respeito pela torcida, pela imprensa, pelos patrocinadores. E a gente nunca pode perder o respeito por nada disso. Tem que ter muito claro: um time, acima de tudo, tem respeito. Uma equipe tem disciplina. Também não conheço uma equipe vencedora que não seja extremamente disciplinada. Horário, uniforme, suas obrigações, o comprometimento. Né? Uma equipe tem sentimento, jamais a indiferença. Eu não posso ter um dia de trabalho, um dia de treinamento e falar assim: não, ó, eu cumpri meu horário. Hoje eu trabalhei lá, fiz meu treino de manhã 3 horas, cheguei no horário, estava com o uniforme. Não é assim que funciona. Uma equipe tem vida, tem alma, tem coração, pulsa, né? Tem que dar um feedback, tem que dar um retorno. Fala: pessoal, hoje foi legal, o treino foi maravilhoso, hoje valeu a pena, hoje o objetivo colocado aqui no início do treino foi atingido, foi superado. Ou não, pessoal, hoje pisaram na bola, fizeram o corpo mole. Quer dizer, tem que ter esse retorno, tem que ter sentimento, isso é time. Uma equipe tem cumplicidade, para você ter prazer em trabalhar para o sucesso do outro. Muitas vezes você não aparece no jogo, muitas vezes a bola não vai para você, vai para o outro. Ele que aparece na foto, ele que o narrador fala, mas
Se não fossem os outros companheiros, ele não conseguiria o sucesso para a equipe, não para ele. Né? Uma equipe tem comunicação. Como é importante a comunicação na sua falada. Sabe aquela história do time? Poxa, aquele time joga por música. Aquele time joga por não sei, um olha por outra coisa. Isso é comunicação, gente. É como no truco. No truco não é assim? Você tem o teu companheiro de frente e o adversário do lado. Se você falar, o outro corre. Então você tem que criar uma comunicação tua. O piscar de olhos, o gesto, aquela coisa toda. E uma equipe, para finalizar, tem coesão, tem sinergia. Puxa, aquela equipe hoje deu tudo certo, aquela equipe deu sorte. Isso é time, é bem diferente de grupo. Agora, e para que a gente consiga ter uma equipe, será que essa é a maior dificuldade? Administrar o relacionamento interpessoal, administrar as pessoas, administrar a vaidade, o individualismo, o poder, o dinheiro. No caso do esporte ainda tem a televisão, tem a mídia. Quero aparecer, um quer aparecer mais do que o outro. Aquela foto é de 84, a geração de prata, como a minha turma, na década de 80, ficou conhecida, porque nós conquistamos a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E esse time fez coisas maravilhosas, fomos campeões sul-americanos várias vezes, pan-americano em 83, esse título de 83, nós batemos a equipe de Cuba, que era uma equipe fantástica, batemos na equipe americana, naquele campeonato por 3-0, 84 nós chegamos na Olimpíada de Los Angeles de uma forma assim fantástica, no auge da forma, apresentamos o saque viagem, uma grande inovação para o voleibol do mundo, surpreendemos todo mundo, batemos na Argentina na estreia por 3-1, fomos bater nos adversários, tivemos um tropeço contra a Coreia, depois cruzamos com os americanos lá em Los Angeles, batemos por 3-0 no time da casa, depois fomos para a semifinal, ganhamos da Itália por 3-1 e o saque arrasando. A gente até brincava assim, vamos ver se hoje a gente consegue fazer um set inteiro de saque, só de ponto de saque. E chegamos à final, novamente encontramos os Estados Unidos. Só que a retrospectiva totalmente a nosso favor. 83 ganhamos 3-0, 4 dias antes ganhamos por 3-0, viagem ao fundo do mar, tudo a nosso favor. E chegamos na grande final, como favorito, e o que aconteceu? Perdemos. Perdemos por 3-0 e ninguém entendeu. O Brasil inteiro não entendeu o que aconteceu com o nosso time. E a verdade é a seguinte: de uma equipe coesa, aquela equipe que eu mostrei, nós perdemos tudo aquilo. Nós brigamos na véspera do jogo. Brigamos por vaidade, brigamos por individualismo, por egoísmo, por dinheiro, por querer aparecer mais, por novos contratos, esse tipo de coisa. E como era tudo muito novo para a gente, nós éramos jovens, e nós não conseguimos administrar tanto sucesso. E o nosso time, de 6 titulares, 4 não se falavam. Os americanos não tiveram tanta dificuldade. Sem demérito os americanos, porque depois foram bicampeões olímpicos em 88, né? Mas ali nós deixamos de ser uma equipe para nos tornarmos um bando. A pior derrota é quando perdemos para nós mesmos. É quando nós falhamos no nosso dia a dia, quando nós falhamos como equipe, né? E aí você tem esse sentimento, que é um sentimento horrível. Porque perder faz parte do jogo. Fracassar, não. O falecido comandante Rolim, da TAM, companhia aérea TAM, ele dizia o seguinte: quando você tem os investimentos e trabalha muito, e logicamente tem aptidão, tem talento, tudo isso você te leva ao sucesso. Só que o sucesso normalmente te leva à arrogância, e a arrogância te leva ao fracasso. É um ciclo vicioso que o ser humano cai facinho nessa armadilha. Cai muito fácil. E é por isso que eu não canso de afirmar que a humildade é a essência de todas as virtudes. Então a gente tem que prestar muita atenção, né? Que é difícil da gente trabalhar com as pessoas, a gente tem que entender, tem que ter paciência, tem que compreender, tem que ter muito claro tudo isso. E mesmo quando você está em momentos assim, poxa, a equipe está bombando, favorita, a empresa está demais, você entra na zona de conforto. Quando você fala, agora o jogo é meu, agora eu estou bem no mercado, agora não tem como eu cair. O teu adversário está trabalhando, está treinando, está se capacitando para te derrubar. E é o que acontece, é alto rendimento, gente. Então a gente tem que ter claro, muito claro, essa armadilha para a gente não cair. Passa para mim, por favor. Porque o que a gente precisa para não cair na armadilha? Liderança. Liderança positiva. Porque tem a negativa. Negativa é aquela que é baseada na força, no poder. Eu mando. Ou faz o que eu estou mandando, ou você vai embora. Não te dou um aumento, não te dou uma promoção. Isso tem vida curta. A positiva não. Aqui é homenagem ao Serginho, nosso líder do Estado de São Paulo. 38 anos, ainda é um dos melhores do mundo. Não está na seleção por opção
né? Não quer mais estar, não quer mais ter aquele desgaste dos filhos, aquela coisa toda, já deu sua contribuição, mas é um dos melhores do mundo. A liderança positiva é exercida pela equipe, não tem só o líder. Uma decisão do comandante, por exemplo, no caso do vôlei, está lá o Bernardinho, agora o Zé Roberto vai começar o Mundial Feminino amanhã. Mas para ele tomar uma decisão, tem muita gente ajudando ele naquela. Ele que aparece. Mas o pessoal da estatística que está lá fora, com o computador, com o programa, é que está dando as informações. Ó, tira o Lucão aí do fundo de quadra, porque o saque dele está muito ruim. Ele não deu um saque bom ainda. Ou a margem de erro está muito alta. Coloca o fulano. Quer dizer, a liderança, ela muda a cada momento do jogo. Vários assumem o papel, né, de líderes. A liderança positiva é baseada na credibilidade, ou seja, o que a gente conhece daquilo que a gente já fez. Agora, mais que a credibilidade, a confiabilidade, a confiança. Esse eu aprendi, é o maior patrimônio de uma pessoa, de um profissional e de uma empresa. Porque a confiança, gente, você não adquire como a credibilidade, você conquista. E vocês vão conquistar os clientes que se tornarão o maior patrimônio de vocês, né, através da confiança. E a confiança você conquista de que maneira? Com seus atos e decisões. Nós valemos pelo que nós fazemos. Falar é fácil, escrever também. Agora, fazer, o que vale é o que a gente faz. Então é isso que a gente tem que ter claro. A liderança positiva é baseada nisso. Outra coisa importante na liderança positiva, ser eficaz. Não gastar energia com o que não interessa. Então você, no caso do esporte, ganhar um jogo de 3-0 ou 3-2, tem o mesmo peso? Ah, ganhamos. Só que você jogou 2 sets a mais quando você poderia não ter jogado. 2 sets a mais no alto rendimento significa 1 hora a mais no jogo. Cada set que se joga mais, o jogador salta ali umas 20 vezes, 30 vezes em cada set. 2 sets são 50 na média. Cada salto que ele dá é quase 1 tonelada de impacto, né? 1 hora a mais de impacto no joelho, nos tornozelos, 1 hora a mais de exposição a um risco de lesão, 1 hora a mais de energia do ginásio, 1 hora a mais de funcionário. Olha quanta energia que a gente jogou fora. Ou seja, é focar no que interessa para a gente. Isso é ser eficaz, é não desperdiçar o que não interessa. Pode passar. Liderança positiva. O líder não decide pelos comandados. Ele ensina-os a decidir corretamente, baseados no bom senso, nas informações e na percepção situacional. Para vocês terem uma ideia, as informações, está aqui o Marcelo do Sebrae, um jogo de vôlei envolve 40 horas de estudo, de pesquisa. Então o Brasil foi jogar com a Polônia ontem, o Brasil pesquisou os últimos 5 jogos que a seleção polonesa fez. Pesquisou nos últimos 5 jogos o que o levantador, que mudaram na hora, e tinha que ter informação daquele levantador também, que mudou no último momento, o que ele fez, né, nos diversos momentos do jogo, nos últimos 5 jogos. Ou seja, isso tem uma trajetória do time adversário. E a tendência é que naquele jogo, aquilo se repita, né? Então você tem que buscar isso, os jogadores estudam detalhadamente, de acordo com a sua função. Ou seja, líder é aquele que forma líderes. Isso é liderança. Não é assim, eu mando, eu sei tudo. Você acha que o técnico sabe tudo, consegue ver tudo? Vocês na empresa vão conseguir tomar conta de tudo? Não tem como. Ou vocês têm uma equipe, mesmo sendo uma empresa individual, mesmo sendo uma modalidade individual, ou você tem gente para te ajudar e você não vai chegar. Isso é time. Pode passar, por favor? A gente fala muito de motivação, né? Qual é o motivo para uma ação? Alguém já leu o livro do Bernardinho também, que eu recomendo? Transformando o suor em ouro? A motivação é nossa, gente. Ela é intrínseca. Ninguém motiva ninguém. A nossa paixão é nossa. Eu não desisti do voleibol, o Cafu não desistiu do futebol, porque é apaixonado por aquilo, né? A motivação é nossa. O Bernardinho fala o seguinte no livro dele, que as pessoas agem em função ou da paixão ou da necessidade. O Usain Bolt de novo, Lucas Prado. Os dois são velocistas. Lucas Prado, 1,5 segundo, em média, mais lento do que o Usain Bolt. Só que o Lucas Prado, brasileiro, ele é deficiente visual total. Ele é cego. Será que ele tem motivação? Será que ele gosta do que ele faz? Será que ele é apaixonado? E será que ele entendeu no esporte, né, um caminho para ele mudar de vida, para ele crescer dentro daquilo que ele gosta, e aí ele se dedicar? Será que ele viu ali que a necessidade dele pode ser suprida? Então é maravilhoso. E o Usain Bolt é a mesma coisa, porque ninguém nasceu craque, ninguém nasceu campeão, ninguém nasceu grande. Todos nasceram pequenos, todos nasceram sem saber e se dedicando.
Então, é muita paixão, é muita necessidade, é muito querer. Isso é importante a gente ter claro. E a motivação é nossa, gente. E a gente funcionalmente, fraco fisicamente, nos corruptos, ou seja, a confiança. Porque a atividade que eles vão fazer não tem hora para começar e nem para acabar. E a confiança é da minha vida na mão do companheiro lá. Então a confiança ela tem que ser extrema, não pode ter a menor dúvida. Então esse é o time ideal que a gente tem que buscar. E quando a gente está nessa situação, né, alguém já foi privado aqui de fome, de sede, de sono, frio, calor? Nós viramos bicho, né? A gente, lógico que não precisa fazer isso para a gente montar um time, mas nós nos transformamos. E é nessa situação que a gente mostra quem é quem. É na situação de estresse, é no final de um jogo, é quando o bicho está pegando, quando a gente precisa bater a meta no final do mês. Quem é que vai falar, não, isso não deu certo, a culpa não é minha, começa a pôr a culpa no outro, cada um para um lado. Não, aqui não. Aqui a gente busca um time coeso, um time que a gente pode confiar a qualquer momento, qualquer segundo. É um trabalho que busca a excelência o tempo todo. Eu quero uma equipe de excelência, uma equipe de elite. E é isso que a gente tem que buscar sempre. E tem que dar o exemplo, começa pela gente. Então, quando a gente fala em excelência, pode passar, João. Olha o que Aristóteles, esse cara é um pouco mais velho que a gente, conhece um pouco. Olha o que ele fala. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas assim um hábito. Ou seja, eu construo excelência nos mínimos detalhes, no meu dia a dia, toda hora. Porque o rendimento a gente não dá para brincar. Se eu errar, eu vou perder. Eu estou com os melhores do mundo. Então, é isso que a gente tem que ter claro o tempo todo. Né? É assim que a gente tem que trabalhar. Pode passar, por favor. Ainda nos treinamentos, profissionais de alto, um detalhezinho pequeno faz uma diferença muito grande no resultado final. O bloqueio brasileiro. Esse pessoal não está mais na seleção. É o Dante do lado direito, o Gustavão ali no centro, que foi eleito o melhor jogador do mundo várias vezes, e o melhor bloqueador durante muitos anos. E o Anderson, estão bloqueando um polonês, por coincidência. Tá? O Gustavo foi eleito o melhor do mundo diversas vezes. Alguém consegue notar uma diferença pequena do Gustavo para os outros bloqueadores brasileiros? Altura? Pouca coisa, mas não é essa a diferença principal ali. Está com o olho aberto. Ele está com o olho aberto. Qual é o nosso acto reflexo quando qualquer coisa se aproxima dos nossos olhos? Né? Você fecha os olhos e põe a mão na frente para se defender. O jogador de vôlei, todo dia ele treina bloqueio, todo dia ele toma bolada no rosto. Então ele deveria fechar muito mais os olhos. Só que depois que a bola é levantada, quem vai dar a direção na bola é o atacante, que a bola está do outro lado da rede, eu não posso tocar na bola, certo? Então se eu olhar para os olhos do atacante e não para a bola ou fechar os olhos, olhando para o atacante eu sei onde vai a direção da bola. Olha onde o Gustavo está, no centro aí do atacante, olhando para os olhos dele, e não à toa ele foi eleito o melhor do mundo diversas vezes. E o Dante e o Anderson estão fazendo o quê? Olhão fechado, deve estar rezando, né, gente? Bate aqui que eu pego, se vier aqui eu pego. Não, porque não tem o que fazer, ele não está vendo o que o outro vai fazer. Por quê? E o Gustavo consegue, no dia a dia, nos treinamentos, inibir um ato reflexo. Um detalhezinho desse tamanho e que o tornou o melhor do mundo. Só para exemplificar como são importantes os pequenos detalhes do nosso dia a dia. Pode passar. Avaliações constantes. Homenagem a José Roberto Guimarães, um grande treinador, um grande campeão, tricampeão olímpico, aliás. Avaliações o tempo todo a gente tem que analisar, gente, o tempo inteiro. Analisar os treinos, analisar os jogos, analisar por equipe, individual. Nós temos programas, né, o vôlei investe muito, né, na tecnologia. Então a gente consegue avaliar quantos pontos cada jogador fez no treino, no jogo. Aparece gráfico, aparecem percentuais, aparece... Só que essa parte de cima ali, é a parte tangível, eu consigo mensurar. E uma das partes mais importantes é a subjetiva, é a postura da equipe. E aí que entra a experiência e a maestria de um grande comandante, de um grande gestor, de um grande técnico. Porque a postura, ela é subjetiva. Como é que eu analiso o querer de uma pessoa? Como é que eu analiso o comprometimento, a vontade, a predisposição nos dia a dia, nos pequenos detalhes? Eu conheço meu time é uma equipe coesa, uma equipe comunicativa, uma equipe que se apresenta no horário, é disciplinada, e aí começam a aparecer alguns sinais. A equipe já não se comunica tanto, já não tem muita brincadeirinha, assim, com humor, chega em cima da hora, cabisbaixo, não está com o peito aberto, queixo erguido, aquele olhar brilhante para o trabalho, são sinais. E eu tenho que interferir, perceber os sinais
interferir, porque senão eu vou ter problema. Talvez em 84, se nosso treinador Bebeto tivesse essa experiência, ou a comissão técnica, eles teriam, né, feito alguma coisa, porque nós brigamos na véspera da final, mas você não sai do zero para brigar. Aquilo foi saindo, né? Um querendo aparecer mais que o outro, um demonstrando mais interesse, aquela coisa toda, até que culminou com a briga. Então, os sinais, gente, os sinais, a gente tem que prestar atenção nisso. E isso é subjetivo. E aí requer muita habilidade e muita maestria. Pode passar. Qualidade de vida. A gente fala demais de qualidade de vida. Aqui é homenagem ao Bruninho, capitão da seleção brasileira, mesmo sendo o mais jovem do time, um grande líder, um dos mais exigidos da equipe, e ele preza muito por isso. Primeiro, a saúde. Pô, claro, nossa saúde, qual é o primeiro instrumento de trabalho da gente no dia a dia? Somos nós, o nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina quase que perfeita. Vocês conhecem alguma bomba, alguma peça, alguma máquina que funciona por mais de 100 anos sem nenhuma manutenção? Somos nós. O ser humano é capaz disso. E quando você dá boas condições para esse organismo, um condicionamentozinho, meu Deus do céu, nós ficamos muito fortes. E quando nós somos mais fortes, nós somos mais pacientes, mais tolerantes, mais capazes de tomar uma decisão correta, né? Menos suscetível a doenças. Tá? Então a gente tem que cultuar a saúde dentro da nossa equipe. Cultuar também o bom humor. O bom humor é muito importante, o bom humor aproxima as pessoas. Eu não sei se já leram também o Dr. Drauzio Varela, aquele médico do Fantástico. No livro dele ele fala o seguinte: o bom humor te afasta do doutor. Aquelas doenças psicossomáticas, depressão, pânico, aquelas coisas todas, isso, a equipe, né, tem que ter isso. Você tem que ter capacidade de rir de si próprio. Isso é time, né? Isso é qualidade de vida. Cuidar dos relacionamentos. Não existe aquela situação, não, eu quando eu estou em casa eu sou um, quando eu estou no trabalho acabou. Não me interessa nada, não existe. Você deixa um filho com 39 de febre e vai trabalhar tranquilo? Não dá, gente. Ou a gente ajuda um outro e cuida. Uma equipe coesa, um time, eles trazem os problemas para dentro do time. Eles pedem ajuda para dentro do time, porque esses problemas interferem no resultado do time, interferem no resultado da empresa. Então a gente tem que entender, tem que compreender, tem que confiar, para poder contar com a ajuda do companheiro. Seja qual for o tipo de problema. Cuidar do lazer da sua equipe, das pessoas, isso é muito importante, ou seja, buscar o equilíbrio. Poxa, mas no vôlei vocês são muito legais, vocês cuidam das pessoas. Sim, a gente cuida porque é importante, mas tem um outro lado também. Quando o time precisa fazer 13 jogos em 18 dias, como foi agora lá, como as meninas vão fazer, começa amanhã, num campeonato mundial, jogando contra os melhores do mundo, viajando de cidade em cidade, com menos de 24 horas de intervalo de um jogo para o outro. Aquelas mesmas 12 jogadoras ou jogadores, mudando de hotel, de comida, de água, né? Contusões, desarranjo, diarreia, e tem que jogar. O jogo tem hora. Eu preciso ter muita saúde, eu preciso ter muita equipe, eu não posso perder ninguém nesse processo. É como na empresa. Eu não posso perder nenhum colaborador, nenhum integrante do time quando eu mais preciso. Então a gente tem que cuidar dessas pessoas. Estou terminando, gente. Pode passar? Temos alguns desafios. Alguém aqui tem problema de orçamento? Ou pode investir à vontade na empresa? O vôlei também, todo time tem problema. É limitado. A rotina, todo dia a mesma coisa, incomoda, atrapalha, mas é necessário. No caso do esporte, as concentrações e viagens. Imagina um jogador de 2 e 10 tendo que voar 5 horas, 6 horas, 10 horas na classe econômica. Ele não cabe, a perna dele não cabe, daí ele vai ter que enfrentar aquilo. Eles brigam para ficar no corredor do avião, né? Fica com o pernão, não dorme, passa a noite inteira. A cama do hotel, não tem cama de 2 metros. A cama é a cama. Então, a gente tira a cama, joga o colchão no chão, isso complica, né? A alimentação. A equipe é muito heterogênea, eu tenho atletas jovens, a equipe é muito diferente, gente. Faixa etária, um é famoso, o outro é desconhecido, um está começando a namorar, o outro está no segundo casamento, filhos, um ganha bastante, outro ganha pouco, um é bonito, outro é feio, diferenças religiosas, opção sexual, isso tudo é equipe e tem que ter um objetivo comum. Lembra do respeito? Lembra? A equipe tem que conviver com tudo isso no dia a dia. Uma equipe ela é estressada, enfrenta as derrotas e a dor. Vocês não imaginam o que é a dor de um atleta profissional. Então, quando a gente vê alguém que está com uma gargantazinha, não vou trabalhar a semana inteira para atestado médico, é de chorar, porque esse cara não tem comprometimento com a equipe. O jogador, eles brigam, eles escondem os problemas, as doenças ou dores,
para poder jogar. Tomam um remédio, a automedicação é um problema. Eles aprendem a aumentar o seu limiar de dor. E não tem um atleta profissional de qualquer modalidade que não entre em quadra, em campo, vai competir sem dor. Não tem. Então, realmente, é uma situação que nós, seres humanos, às vezes não somos capazes de mensurar a nossa capacidade. E o time que a gente quer é realmente estimular a capacidade do ser humano, né? Buscar aqueles comprometidos, que são apaixonados, que entregam sua vida por aquilo lá. Praticamente isso. Eu tenho mais um último videozinho para mostrar para vocês, que ele demonstra do que o ser humano é capaz. Demonstra a confiança que não tem no outro. Pode soltar, por favor, João. Você podia apagar a luz de novo? Será que eles confiam no outro? Será que eles é uma equipe coesa? Eu não gosto de tourada, nunca fui, né? Não pactuo com isso, mas a situação que aquela equipe de toureiros enfrentaram ali, para defender um companheiro que cometeu, sei lá, um erro, aconteceu, ele apagou, e os companheiros imediatamente foram socorrer, colocando a própria vida em risco. Então, esse é o time que a gente tem que buscar. Ou seja, eu posso contar. Ele pode até não conseguir, mas eu sei que eu posso contar. Eu sei que eles vão lutar pelo time, pelo nosso objetivo. Então, esse é o time que a gente tem que buscar. E para terminar, gente, por favor, algumas equipes que são referências que a gente tem que ter claro. A equipe da Alemanha, infelizmente, né, deram uma grande aula aqui no Brasil, conquistaram o Campeonato Mundial de Futebol aqui dentro de casa. Aliás, o que eles fizeram não foi uma aula, foi um curso. Então, aproveitem o Sebrae que está aqui para dar um curso para vocês, né, mostrar o tempo todo, usem, abusem, porque esse trabalho da Alemanha, não sei se vocês acompanharam todas as reportagens, começou na Universidade de Berlim, começou pesquisando o nosso país, começou pesquisando nossos valores, o que era importante para a cultura brasileira. Vieram para cá e investiram de uma forma completamente contrária de todo mundo. Quando todo mundo pagou para ficar em alguma concentração, eles construíram a deles. Né? E hoje, se eles vendem ou operam aquele hotel, resort, etc., eles vão ter lucro com aquilo. Deram emprego para a comunidade local, geraram lucro para eles. Eu duvido que aqueles baianos que estavam ali junto deles, se não se torciam para a gente, para a Alemanha. Tenho minhas dúvidas. E hoje, a Alemanha, em qualquer cidade do país que ela queira se instalar, qualquer empresa alemã, ela vai ser muito bem-vinda, não é isso? Então, e além de tudo, ganhar o campeonato. Então, isso realmente é um curso, uma coisa maravilhosa do que eles fizeram. E passa, João, a nossa equipe da Seleção Brasileira Feminina, que conquistou o Campeonato do Grand Prix, uma equipe fantástica também, que enfrenta situações que a gente não vê, não sabe, mas consegue superar, e 10 títulos seguidos do Grand Prix. É uma coisa fantástica, tá, gente? Então, são referências que a gente tem que ter para o nosso dia a dia, seja na empresa, seja no esporte e principalmente na vida. Então, era isso que eu tinha que fazer para vocês. Né, agradecer a atenção de vocês, a paciência, espero ter contribuído, parabenizar novamente nosso prefeito Almeida e toda a sua equipe pelo trabalho que eles estão fazendo junto com vocês, a oportunidades que vocês têm, tá bom? Aproveitem e que sejam vencedores. Sucesso a todos. Muito obrigado.